inventor da máquina de costura realmente foi um gênio. Todos nós sabemos que, quando a máquina de costura está funcionando, a agulha não atravessa completamente o tecido, mas mesmo assim consegue prender a linha com firmeza. Como isso é possível? E que tipo de projeto incrível existe dentro dela? Na costura manual tradicional, é preciso passar a agulha completamente pelo tecido, puxá-la do outro lado, soltar a mão, mudar de lado e segurá-la novamente. Isso, obviamente, é trabalhoso e pouco eficiente. Até que, em 1755, um inventor alemão criou uma agulha com as duas pontas afiadas e moveu o olho da agulha para perto da ponta. Assim, não era mais necessário virar o tecido para costurar de um lado para o outro. Mas isso trouxe um novo problema. A agulha levava a linha para dentro do tecido. E quando era puxada para furar, a linha saía junto. Como resolver isso? Existem dois métodos principais. Um é o ponto corrente. O outro é o ponto fixo, também chamado de ponto travado. Primeiro, vamos falar do ponto corrente. Quando a agulha desce levando a linha, ela deixa uma laçada na parte de baixo do tecido. Depois, a agulha avança um pouco. Ao descer novamente, ela passa exatamente por dentro dessa laçada. Uma laçada prende a outra, formando uma sequência parecida com uma corrente. Esse é o princípio do ponto corrente. Também foi o primeiro tipo de ponto que a máquina de costura conseguiu produzir. A primeira máquina de costura de ponto corrente realmente estável e confiável só apareceu em 1857. Ela foi inventada ao mesmo tempo por dois inventores. Um dos projetos usava um gancho. A agulha descia levando a linha através do tecido e, ao subir, a linha formava uma pequena alça. O gancho rapidamente prendia essa alça e a puxava para formar uma laçada. Depois a agulha descia novamente passando por dentro dessa laçada. Esse processo se repetia continuamente. O outro projeto era ainda mais engenhoso. Ele usava um gancho giratório. Esse gancho podia prender a linha continuamente, liberar uma laçada e criar outra. Mas o ponto corrente tinha um defeito fatal. Se puxasse a linha, tudo se desfazia. Isso porque cada laçada dependia apenas da anterior. Quando a linha afrouxava, toda a sequência de pontos podia se desfazer de uma vez. Já o outro tipo de ponto, o ponto travado, resolvia esse problema. Ele usa dois carretéis de linha. A linha superior passa pelo olho da agulha. A linha inferior fica escondida dentro da bobina. Quando a agulha leva a linha superior através do tecido, a linha inferior passa por dentro da laçada formada pela linha superior. As duas linhas ficam presas como se estivessem dando um nó. Assim, o tecido fica firmemente preso. Essa estrutura é muito estável, não se solta com facilidade. Também é muito mais difícil de desfazer. Hoje em dia, praticamente todas as máquinas de costura domésticas usam esse princípio, mas esse tipo de máquina só conseguia costurar em linha reta. O tecido ainda precisava ficar pendurado na posição vertical. A eficiência era baixa. Depois de várias melhorias, surgiu o projeto com gancho rotativo. Só então, o ponto travado se tornou realmente prático. O gancho giratório funciona como um pequeno trilho. Ele prende a laçada da linha superior, dá uma volta ao redor da bobina e depois retorna. Em cada ponto, as duas linhas se entrelaçam perfeitamente. Além disso, a estrutura de tensão uniforme deixa a costura firme e bonita. Para reduzir o atrito entre a linha e o tecido, os engenheiros também fizeram um sulco na agulha. Assim, a costura fica mais rápida e suave. Mas, depois de cada ponto, como o tecido avança de forma uniforme, no começo, as pessoas empurravam o tecido com a mão. O resultado era uma costura torta e irregular. Por isso, foi criado o dente transportador. Essa peça de metal com dentes sobe quando a agulha levanta, empurra o tecido para frente na distância de um ponto e depois desce novamente. Esse projeto é usado até hoje em praticamente todas as máquinas de costura.